Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos, assessoria jurídica gratuita, plano odontológico, sala para cursos, palestras, reuniões e salão para eventos. Barraca de praia ao lado do Canal 3, em frente ao Clube 15. Cartão exclusivo com desconto de 10% a 60% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Associe sua empresa CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Aqui você ganha muito mais. Fique muito bem informado. Acompanhe diariamente as notícias mais relevantes da Baixada Santista, acessando o site e redes sociais do Diário do Litoral. Diário do Litoral. Somos impresso, somos digital, somos conteúdo. Visite nosso site e siga-nos em nossas redes sociais. www.diariodolitoral.com.br. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Uma ótima tarde para você que está conosco aqui pela TV Unisantos, canal 40.1 no aberto, canal 12 da Claro TV, e também uma boa noite para você que nos assiste através da TV Com Santos, canal 11 da Claro TV e canal 8 da Vivo TV. A partir de agora tem o nosso programa Cidades em Debate, começando o nosso Cidades em Debate, já a nossa mesa de hoje, né? Onde nós vamos estar debatendo os assuntos que marcam a nossa região, o Brasil e o mundo também. Bom, quero mandar um grande abraço a todas as cidades da Baixada que compõem a nossa grande audiência, pessoal de Santos, São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga, é a nossa região metropolitana. Bom, vamos saber hoje sobre aquela liminar, né, que o governo federal pediu e foi atendido na última sexta-feira através do ministro André Mendonça, que acatou aí o pedido do governo federal, e essa liminar pede para que se baixe o preço do ICMS no diesel. Vamos debater sobre essa notícia. Uma notícia boa, né, caso chegue mesmo, é que o VLT poderá chegar até Praia Grande. É o que anuncia o governador em exercício, Rodrigo Garcia. Vamos também debater essa notícia. Bom, e hoje é dia 17 de maio, terça-feira, comemora-se o Dia Internacional das Telecomunicações, da Sociedade da Informação, Dia do Trabalhador Rural Volante, no estado de São Paulo, Dia Internacional do Combate à Homofobia, Dia Mundial da Internet, olha aí, Dia da Internet hoje, hein? E Dia Mundial do Iogurte. Bom, e a gente também, mesmo não trazendo aqui o nosso boletim da Covid, a gente sempre destaca aqui o site santos.sp.gov.br/saúde/dados coronavírus. A gente não está trazendo mais o boletim porque o número de casos realmente, graças a Deus, baixaram muito. E a gente fica monitorando aqui, e nesse site você tem tudo que acontece em questão da Covid em tempo real, né? A referência é a cidade de Santos, mas reflete para toda a Baixada Santista. Bom, na nossa mesa de hoje vamos chamar aqui o nosso querido Marcelo Rocha, ele que é CEO da Contabilidade M. Rocha e professor universitário. Marcelinho, seja bem-vindo, boa tarde, boa noite. Tudo bom, Marcelo? Ótima terça. Boa tarde, boa noite. Você esqueceu uma data importante hoje, um dia muito importante na Marcelolândia. Hoje é o dia do meu aniversário. Faço dia do aniversário do Marcelinho. Rapaz, parabéns aí, ó. Santiago. Felicidades para você, que Deus abençoe. Anos, hein? E que você continue sendo essa pessoa aí que brilha muito aí, viu, Marcelinho? Parabéns aí pelo seu dia. Uma pessoa do bem, uma pessoa que eu tenho um prazer muito grande de ter amizade e sempre fazendo parte aqui, principalmente do nosso Cidades em Debate. Eu tenho certeza que os nossos telespectadores hoje, muitos deles vão estar abraçando você aí pela sua participação e sua simpatia. Parabéns, que Deus abençoe, Marcelo. Amém, muito obrigado. Brincadeiras à parte, né? Dia do meu aniversário realmente, 51 anos. É um prazer estar mais uma vez aqui com você, com essa bancada maravilhosa e
curtindo aqui, participando com seus ouvintes que estão sempre aqui participando e polemizando os assuntos que você traz à mesa. Legal. O nosso querido Paulo Schneider está conosco também. Paulinho, já temos quem vai pagar cerveja hoje, né? Aquela cerveja artesanal, não é isso, Paulinho? Como é que você está? Bem-vindo. Boa tarde, Santiago. Boa tarde, Marcelinho. Parabéns pelo aniversário. Essa terça-feira. Pena que tá um friozinho, né? Pra gente não tomar tanta cerveja assim. Mas, hoje a cerveja tá garantida, hein, Santiago? Cerveja IPA, cerveja artesanal para todo mundo. Vai ser show de bola. Aí sim, mas beba com moderação, não é assim? Opa, então tá certo. Sim. Bom, vamos lá então, vamos começar aqui o nosso programa já nesse ritmo de festa, né? Feriado particular do Marcelo. Hoje, o aniversariante, eu costumo dizer que é o feriado particular da pessoa, né? Porque é um dia diferente mesmo, tem aquele gostinho de feriado, até porque as pessoas fazem homenagem o dia todo. Então, parabéns aí mais uma vez ao nosso querido Marcelo. Bom, vamos trazer aqui o nosso primeiro assunto, já a nossa pauta, e já é um assunto que sexta-feira passada parece que muita gente foi pega de surpresa, porque não esperavam que uma questão dessa poderia surgir, ainda mais aos 47 do segundo tempo. E foi o que aconteceu. O Comitê Nacional de Secretários da Fazenda dos Estados e Distrito Federal, o CONCEFAS, informou que se reuniu para conversarem sobre essa liminar concedida na última sexta-feira 13 pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, do STF, o André Mendonça, que inclusive é um dos indicados pelo Bolsonaro, que acatou a ação que o governo federal pede para suspender a forma como os estados estão aplicando a alíquota única do ICMS no óleo diesel. Em nota, o órgão diz que os secretários estaduais de Fazenda entendem que o debate deve ser aprofundado, envolvendo os procuradores gerais dos estados e do Distrito Federal, de forma a achar a melhor solução. Ou seja, a que de fato esteja em concordância com os direitos e diretrizes constitucionais, respeitando a autonomia dos estados e contribuindo para o controle dos preços dos combustíveis, o maior anseio da população. Quer dizer, que é o maior anseio da população mas a questão aqui é a seguinte, Marcelo, a gente vê que agora eles querem sentar para conversar. Por que já não sentaram antes? Esse é um problema que está atingindo tanto o brasileiro. Pois é, Santiago, nós temos uma carga tributária que tão alta, né? Tão alta. Na verdade, pagamos aí por um custo Brasil muito alto, né? A máquina que sustenta, que nós temos que sustentar com o nosso suor, nosso trabalho, com os impostos que nós pagamos ali, toda vez que nós vamos comprar um pãozinho, vamos no mercado e tudo mais, é muito pesada para todos nós, né? E, obviamente, ali essa liminar aí que o ministro André Mendonça, um ministro nomeado aí pelo atual presidente, eu não sei se talvez outros ministros tivessem a mesma atitude que o ministro André Mendonça, né? Que é uma medida que vai ao encontro dos anseios aí do governo, uma medida boa para o momento, porque é necessária, né? E também boa para o controle de impostos, viu? Porque quando você trabalha a forma monofásica de tributação, você restringe a tributação a um grupo, né? Ou seja, o primeiro grupo da cadeia. Você não precisa ter, por exemplo, fiscalização nos demais grupos da cadeia de produção e de distribuição, né? Obviamente, é um maior controle e você tem mais certeza de que o tributo ele vai ser utilizado, né? Vai ser pago e utilizado de maneira correta. Então, agora, os estados vão se reunir, eles tinham feito ali uma jogada, né? Vamos baixar o imposto, vamos fazer uma alíquota única, né? Onde os estados podem pagar dali para baixo, né? Só que eles foram bem espertinhos, né? Eles pegaram a alíquota maior que nós temos dos estados brasileiros e colocaram como sendo o limitador, né? Então, é muito jogo para lá e jogo para cá, mas tem um porém aí, viu, Santiago e amigos, né? A lei de responsabilidade fiscal, ela pede que quando você diminui o imposto de um lado, né, traz alguma isenção, algum abatimento, alguma coisa, você tem que demonstrar a compensação de outro lado, né? Então, tem que ver de onde que virá essa compensação. Se a compensação vier, né, de uma diminuição de gastos, por exemplo, isso não afeta a população. Agora, se vier com um acréscimo de tributação de algum outro produto, algum outro serviço, isso, obviamente,
volta para a cadeia inflacionária e, obviamente, a gente acaba pagando aí na ponta, né, toda vez que vamos comprar algum produto. Ei, Paulinho, uma questão que a gente pergunta aqui é que parece que em alguns estados, que são estados até, como vou dizer, menos desenvolvidos do que o estado de São Paulo, né? A gente repara pelo norte do país mesmo, lá para Roraima, Amapá, para aqueles lados, o combustível muitas vezes é até mais caro do que no estado de São Paulo. Então a população já está desfavorecida de algum certo modo, né? Por estar longe das grandes capitais, dos grandes centros, dos grandes estados, e mesmo assim acaba pagando mais caro. Essa questão que o governo federal apresentou na última sexta-feira, através de uma liminar, ou seja, teve que forçar a porta, senão não ia entrar, né? Você não acha que isso aí é uma desigualdade muito grande? Porque, poxa, a pessoa lá do extremo norte do país, ela paga bem mais caro o combustível, seja o óleo diesel, a gasolina, do que o pessoal no estado de São Paulo, até em alguns estados do sul. Por que não existe essa união, já que estamos numa república, né, modo de república, por que não existe essa união entre as taxas, os impostos, se todos os brasileiros são iguais? Quer dizer, na Constituição todos os brasileiros são iguais, mas nesse caso não são, né? Como é que você vê isso? Eu participo da mesma ideia do Marcelinho, né? Eu sou a favor do imposto único, né? Eu já fui em palestras sobre imposto único, já fui em um monte de congresso, do pessoal discutindo sobre imposto único. Acho que o imposto único seria uma solução altamente viável aqui para o Brasil, porque você aumentaria a arrecadação, não teria jeito de você sonegar de jeito nenhum, né? E, além do que, todo mundo ia pagar, né? O rico ia pagar, o pobre ia pagar, a classe média ia pagar, todo mundo ia pagar. Então, e outra, a fiscalização seria muito mais eficiente, não teria um monte de impostos aí que atrapalham tanto o comerciante, o industrial e o próprio consumidor. Agora, a questão que você fala da diferença de valores, assim, até de estados que são longe, isso aí se deve, Santiago, principalmente ao Estado monopolizador que é o Estado brasileiro. Até uns anos atrás, a gente só falava em monopólio, A própria Petrobras era um santo graal, ninguém podia falar em privatização de Petrobras, que você era apedrejado na rua, queimado vivo, entendeu? Era um negócio absurdo. Hoje a população está vendo o que faz falta ter outras concorrentes, ter refinarias particulares. Então, os estados do norte, eles não têm refinaria. As refinarias estão aqui centradas aqui no sul e sudeste. Então, para chegar o combustível lá, é muito caro, é por transporte. É muitas vezes transporte o quê? Rodoviário. Então, se a gente tivesse um estado menos centralizador, um estado que cuidasse do que é o essencial, que é saúde, educação, certo? E da própria infraestrutura e segurança, a gente estaria muito melhor, né? O Estado não precisa ter indústria petrolífera, o Estado não precisa ter correio, o Estado não precisa ter Eletrobras, o Estado não precisa ter nada disso. O Estado precisa cobrar impostos de empresas privatizadas para prestação de serviço. Aí a nossa economia seria muito mais ágil, seria uma economia realmente capitalista. Então, quem cobrasse mais barato, a gente abastecer o carro naquele posto de gasolina, entendeu? Porque a gente teria várias distribuidoras, a gente teria várias refinarias. Hoje em dia não acontece isso. Hoje em dia é um monopólio. Então é muito difícil você, até o governo via público, falar, eu vou mudar o presidente da Petrobras, né? Isso não existe. A Petrobras, a maior acionista da Petrobras é o governo brasileiro. Mas a Petrobras tem ações abertas na Bolsa do Brasil e na Bolsa dos Estados Unidos. Se o governo brasileiro mexer em alguma coisa da Petrobras, as ações despencam lá fora e vai vir uma enxurrada de execução judicial aqui para o Brasil, que é capaz até da Petrobras quebrar, de tanto processo judicial que vai tomar dos gringos, porque os brasileiros não vão ter nem condição de recorrer a nada, mas lá fora eles vão ter e eles vão cobrar. Então a complicação, no meu modo de ver, é simples, é a estatização do Estado. Enquanto a gente não tiver empresas concorrentes, com concorrência sadia, com tudo aqui, a gente vai continuar brigando. A margem de lucro da Petrobras, quem designa é ela mesma, ela não tem concorrência. Se a Petrobras falar, eu vou colocar
50% aqui do valor de produção, eu não tenho concorrente. Então, quer dizer, para eles, quem monopoliza o preço dos combustíveis hoje, infelizmente, é isso aí. Nós estamos vivendo uma economia estatizada. E uma coisa que chama atenção é que na última sexta-feira o governo federal entrou com essa ação aí, com essa liminar, através do ministro André Mendonça, que concedeu mesmo para que se deixe uma igualdade, né, de preços do ICMS por todo o Brasil, justamente por quê? Porque os caminhoneiros já estavam ameaçando de entrar em greve. Inclusive eu vou passar aqui um vídeo, ele é o presidente, né, o Chorão, ele é o presidente dos caminhoneiros a nível Brasil. E ele deu um depoimento, eu tenho certeza que foi através desse depoimento, do próprio presidente aí do Sindicato dos Caminhoneiros, falando que não tem mais condição. Não é uma questão de direita, não é uma questão de esquerda, é uma questão de abastecimento. Ele estava explicando que ele colocou 600 litros de óleo diesel no caminhão, deu 15 mil reais. Então, quer dizer... R$7.500, é um negócio assim. Então, quer dizer, ia dar 15 mil para ele ir e voltar. Então, e o frete dele era de 11 mil. Fora o que ele tem que ganhar, fora o tempo que leva, porque era uma viagem longa, de dias, né? De volta, o desgaste do caminhão, algum acontecimento no meio do caminho, comida. Então, quer dizer, realmente fica inviável, pelo risco que ele corre é muito grande. Então, vamos assistir aqui o vídeo que deve ter sido o precursor dessa atitude aí do presidente Bolsonaro, já que todo mundo ficava só olhando enquanto as coisas aconteciam. Chorão caminhoneiro, estou nesse exato momento aqui em São Paulo, acabei de parar no posto para abastecer o meu veículo e fiquei muito indignado. No posto que eu estou, a gasolina de R$ 7,99, aditivada podendo chegar até R$ 9,00, o diesel R$ 7,50, com esse novo aumento de 40 centavos, vai chegar a R$ 8,00. Gente, não podemos ficar quietos. Eu conheço e sei quanto vai impactar na mesa do trabalhador no final, na prateleira. A última fala do presidente ficou muito bem claro que ele começou a entender que precisa realmente mexer no preço da paridade de importação. Uma estatal que teve um aumento, um lucro de 3.400% no trimestre. Como brasileiro, eu preciso deixar muito bem claro para vocês. Eu não sou da esquerda, não sou da direita, volto a repetir, sou brasileiro e caminhoneiro. Como brasileiro, nós precisamos fazer alguma coisa. Essa questão aí do que eu falei da conta foi um outro rapaz de um outro estado, né? Que aqui no, por exemplo, estado de São Paulo daria um pouco menos, mas mesmo assim ficaria na casa de R$5 mil para abastecer o tanque de um caminhão. E o rapaz pagou 7.500. Mas mesmo assim é uma diferença absurda, é o que a gente estava falando desde o começo. Agora, fica aqui a pergunta, se o presidente não desse esse coice, vamos dizer, né, já que dizem que ele é um cavalo, o cara não sabe falar, é muito despachado, enfim, se ele não desse esse coice, o que iria acontecer na sua opinião, Marcelo? Olha, o presidente ele dá o tom de um jogo, né? Ele dá o tom de um jogo. Quando ele chega e bate forte na Petrobras ou em qualquer outra entidade, com certeza, né, alguma situação nova acontece, né? Alguma situação nova acontece, ou advinda do meio jurídico, ou advinda do meio do parlamento nosso, né? Ou até mesmo da comunidade, né? Como o próprio Chorão disse, se o Chorão resolve aí, se juntar com os caminhoneiros e travar o Brasil, ele para tudo e acabou, né? Aí a gente tem que realmente haver uma negociação tal, e aí, obviamente, entrar aí, né, num consenso para poder voltar à normalidade. E quando o Brasil para, todos nós perdemos muito, né? Inclusive agora, nós estamos perdendo muito aqui no nosso porto, por exemplo, com a greve aí dos fiscais fazendários, aí da alfândega, né? Que estão parados lá. A carga fica andando, mas naquele ritmo tartaruga, né? E isso traz um prejuízo para o Brasil enorme, enorme. Então, tudo isso daí acaba canalizando em quê? Mais inflação, menos serviço público para a população, né? Obviamente, isso aí a população nem sempre está atenta e está vendo, né, o que está acontecendo. Isso aí não chega na ponta, né? O que chega é aquilo que interessa, né? Olha, está tendo inflação, está tendo aumento de combustível, né? Mas o que ocasiona tudo isso, né? E a Petrobras em si, ela não está errada de ter lucro. Toda empresa busca o quê? Lucro.
busca lucro. Se você abre uma empresa estatal de economia mista, resolve chamar empresas para dentro dela, tem que ter lucro. Mas o Paulinho já deu o tom do jogo aí. Traz concorrência. Você põe concorrência, você equilibra o jogo, né? Você traz um equilíbrio para o jogo que hoje não tem, aqui no Brasil não tem. Só que a Petrobras aqui no Brasil, ela não tem ganho muito dinheiro com o combustível, ela tem ganho ela tem tido mais lucro com outras atividades ligadas aos meios energéticos aqui, né? Então, o petróleo, a escavação lá para a busca do petróleo, do gás, né? Outras fontes de energia estão trazendo aí um recurso diferenciado para a Petrobras, né? Então, eles estão até abrindo fontes e tal, tudo mais. Mas, assim, a gente precisa entender, né, que a concorrência, a abertura do mercado e também a abertura de novas fontes de matrizes energéticas, por exemplo, mais carros de fontes híbridas, né, carros híbridos, né, carros elétricos, carros de outras fontes de energia, isso é importante. Só que quem se interessa em trazer isso? Né? A quem interessaria trazer isso? Será que isso aí seria bom para o Brasil? Será que o que é bom para o Brasil é dar subsídios? Porque quando você dá um subsídio, você tira da onde esse recurso? Né? Você tira de um lado para colocar em outro. Né? Quer dizer, você favorece, às vezes, o mais rico com um subsídio que deveria ir para o mais pobre. Um recurso que deveria aí salvar aí a situação de uma pessoa, de uma família que mais necessita. Né? Então, a gente tem que ver as distorções que tudo isso aí pode ocasionar. Né? E isso não vai à pauta, né? Isso não chega na pauta pela grande mídia. Né? Então, isso aí precisaria chegar para que todos começassem a entender um contexto e, obviamente, formar uma linha, né, de raciocínio e começar a entender a regra do jogo, né? Começar a entender como é que o jogo funciona para ver que não é tão simples assim, baixa combustível, baixa imposto, tira de lá, tira de cá, né? Que além do ICMS, o governo brasileiro já zerou também PIS e COFINS, né? Até o final do ano. Ei, Paulinho, a gente está vendo aqui um presidente de um sindicato dos caminhoneiros a nível Brasil falando que o problema não é o quanto ele ganha, o problema é a pane seca. Ele não está pedindo aumento, né? Ah, a gente merece mais aumento, como era pedido lá atrás. Ele está pedindo um ajuste, um critério, porque não está dando para rodar com o caminhão. Senão os caminhoneiros vão ser obrigados a parar. Não é questão de fazer greve, é pane seca. Não vai compensar ligar o caminhão para sair pelas estradas do Brasil, levando aí toda a mercadoria necessária. É muito pior do que a gente pensa. E, por outro lado, tem o quê? Tem a questão dessa que nós estamos comentando aqui, que só temos uma fornecedora hoje, né? Uma refinaria no Brasil, sendo que aqui precisaria de pelo menos umas 3, para que a gente tenha assim, uma concorrência bacana, aquela concorrência ali bem acirrada, aquele que queira oferecer o melhor serviço pelo menor preço, enfim, nós não temos isso hoje. Então, a gente está deficitário também. Até a questão do que o Marcelo falou agora há pouco, né, o que salvaria o Brasil, a gente já tem, né, Marcelo, que é o álcool, o etanol. Mas aí o que acontece? Não fica na mão das usinas, o reajuste de preços, né? Isso aí vai para a Petrobras, quer dizer, não é derivado do petróleo e está na mão da Petrobras. Então a gente vê que a política é muito maior do que se imagina. Agora, com essa liminar, os caras falam, agora a gente tem que sentar. Pô, o certo era ter juntado todos os secretários de fazenda dos estados para conversar sobre isso. Como é que põe uma liminar no nosso peito agora, assim, desse jeito? Quer dizer, agora os caras acordaram. Por que não fizeram isso antes também? São tantas as perguntas, né, Paulinho? Seu Thiago, o rapaz lá que é o representante dos caminhoneiros, ele está certíssimo. E é bem aquilo que o Marcelinho falou. Não adianta a gente tentar mexer também nos impostos, porque você vai tirar de um lado, você tem que saber de onde vai entrar depois essa receita, né? Então não é tão simples assim quando as pessoas falam, eu vou baixar a alíquota do imposto. Tudo bem, mas você tem a lei de responsabilidade fiscal. Você vai baixar, você vai buscar esse recurso que você tirou desse imposto aonde? Aonde vai vir? Então, um método, assim, ao meu ver, mais tranquilo que a gente teria, quem que é o principal acionista da Petrobras? O governo. O governo acho que representa hoje 51% das ações da Petrobras, os outros 49% estão em bolsa aqui no Brasil e lá fora. Quem recebe maior índice de royalty da Petrobras? Governo, certo? Por que o governo não reverte esse royalty que é arrecadado da Petrobras
para criar um fundo para manter os preços do combustível no Brasil a um valor determinado. Seria uma saída. Para que a gente tem uma empresa estatal, se não é para ajudar o país? Então, eu acho que o caminho seria mais esse. Agora, o governo também não faz, porque essa receita está comprometida. Esse também que é o problema. Porque se você agisse da maneira de mercado, que eu, pensando como empresário, agiria, você é o maior acionista, você está vendo o povo com dificuldade, essas coisas. Então, você tem o royalties que vai ser revertido para você. Você cria um fundo, tá dentro desse royalties, e manter o combustível num certo valor. Vamos manter a gasolina a R$ 5,90, vamos manter a gasolina a R$ 5,00, vamos manter o diesel a tanto, e você complementa esse valor para a empresa da diferença. Seria uma solução que, ao meu ver, que seria o mais lógico. A mais lógica de todas é abrir mercado, entendeu? Você abre o mercado, é que nem você falou. Você vai ter o álcool, que vai sair das mãos da Petrobras, que quem produz o álcool é o agricultor, é o agro, não tem nada a ver com a Petrobras. O que a Petrobras está organizando o preço de combustível de álcool? Não tem lógica. É aquela questão da política, né, que eu estava falando aqui, né, Paulinho? Tanto que essa lógica que você está falando como empresário, o que acontece? Esse lucro, né, os royalties do governo, eles vão para o Tesouro Nacional. E o Tesouro Nacional, você não pode mexer dessa maneira, você não pode direcionar, porque ele já entra naquele montante da ajuda para o Brasil, né? Mas tanto que foi até falado supostamente isso, e já foi dito lá no Senado que não vai ser aprovado se colocar uma emenda para que seja direcionado aí para o combustível, para o desconto do combustível, não vai ser aprovado. Quer dizer, você vê que existe aí uma retenção, você vê que existe políticos que não estão vendo o lado do povo, né? Os senadores, esse é o caso, né? Então, quer dizer, porque poderia ser feito muito bem isso aí, se todos estivessem aí favorecendo o povo, quisesse realmente que o povo tivesse uma melhoria, com certeza daria. Mas, então, aquela parte da política inclui isso aí também. Então, quer dizer, é muito complicado, né, Marcelinho? Muito complicado, tem muitos interesses envolvidos, né? E quando você, por exemplo, você vai trabalhar o lucro, por exemplo, para reverter em benefício aí de diminuição do valor do combustível, os investidores vão gritar, né? E vão querer tirar comigo meu dividendo, né? Cadê mas aí não, Marcelinho, aí não, porque o que acontece? O valor que a Petrobras vai cobrar vai continuar sendo o mesmo. O governo é que vai complementar essa diferença, entendeu? Porque aí não mexeria nas ações da Petrobras. Então, o investidor, o pequeno, médio, o grande investidor, ele não teria esse problema de oscilação de valor. A Petrobras vai vender a X, tudo bem. O governo vai complementar esse valor e vai colocar esse valor na bomba. Não vai deixar subir na bomba o preço final, entendeu? Mas o combustível ele não vai mexer. É o que eu estou falando. Criaria um fundo de reserva para estabilizar o combustível em determinado valor. Se o preço de produção ficar baixo, tudo bem. Se ficar acima, o governo complementa. É esse tipo de coisa. Então, não haveria prejuízo para o acionista, né? Não seria uma intervenção do Estado na Petrobras. Seria o dinheiro que ela ganha dos royalties para cobrir essa diferença aí. Então, o acionista ele estaria totalmente protegido. Agora, o certo é privatizar tudo. Né? É complicado. É complicado, né? Porque também, na época que teve os desvios e tudo mais de milhões, né? Se tivéssemos o fundo, será que o fundo seria ao contrário também, né? Então, e esse fundo aí, Marcelinho, justamente no governo passado, lá quando a Petrobras estava para falir, nós até comentamos isso aqui, simplesmente foi criado lá uma emenda para que tirasse esse dinheiro do Tesouro Nacional, para salvar a Petrobras, que é um patrimônio do brasileiro, que é coisa nenhuma. É patrimônio da Bolsa de Valores, essa que é a verdade. Né? Verdade. E esse dinheiro que é nosso lá do Tesouro Nacional não foi devolvido para a gente. E está aí uma boa hora para devolver. Mas os senadores já avisaram que não vai passar nada. Então, quer dizer, você vê que o Bolsonaro realmente está tentando fazer alguma coisa, tanto que ele meteu essa liminar, ninguém esperava, né? E agora vai ser obrigado a sair algum acordo disso aí,
do ICMS, pelo menos. Agora você vê que do outro lado, sempre quando tem uma ação positiva para baixar o preço, o outro lado, né, não vamos falar de direita e esquerda, mas a gente nota que existe uma outra força lá, um outro lado, que é contra essas ideias e já bola outra coisa para deixar mais caro ainda. Quer dizer, e a gente, o povo, nós, é que estamos sendo a moeda de troca nisso aí. Isso que é o mais triste. E aí depois os caras vêm dizer que estão preocupados com morte de Covid. Estão preocupados coisa nenhuma. 600 milhões de pessoas morreram, aí ficam fazendo demagogia. Ai, nossa, como eu sinto pelo seu ente querido, e manda o sarrafo na gasolina matando gente de fome. Você mata gente de fome. Essa que é a verdade. Né? Cadê o coração? Cadê a amizade? Cadê o companheirismo? Cadê o nacionalismo? Não existe. Né? Nós estamos falando de negócio. Então, quer dizer, é bom a gente colocar tudo a panos limpos aqui para as pessoas poderem avaliar o que está acontecendo realmente. Chega de enganar o povo, sabe? Tanto um lado quanto o outro, essas forças aí, não sei de onde vem, que enganam. E depois ainda fica fazendo, dando risadinha, falando que é legal. Olha, eu tentei dar o meu máximo. Não tentou nada, né? Então é por isso que eu digo, a gente tem que pensar muito bem quem vai votar daqui para frente, porque do jeito que está, é complicado. Essa que é a grande verdade. Bom, vamos mudar de assunto aqui. Eu faço um convite a todos vocês que estão conosco aí. O nosso Cidades em Debate vai ao ar pela TV Unisantos, da 1 às 2 da tarde, no canal 40 no Aberto e o canal 12 da Claro TV, e também pela TV Com Santos, né? Canal 11 da NET, né, da Claro TV, canal 8 da Vivo TV, das 7 às 8 da noite, de segunda a sexta-feira. Tem aqui as nossas redes sociais, o Facebook sempre tem antecipado aí, né, já pela manhã, um assunto ou dois assuntos da nossa pauta que vai ser conversado e debatido no dia. Tem também o nosso YouTube, onde ficam arquivados os nossos programas, Cidades em Debate, e tem também o Instagram, Programa Cidades em Debate. O nosso WhatsApp, 99603-1485. Bom, vamos trazer uma boa notícia, pelo menos supostamente né? A expansão do percurso do veículo leve sobre trilhos, o VLT, que atualmente transita entre as cidades de Santos e São Vicente, pode chegar até o município de Praia Grande. O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, do PSDB, o que está no lugar do Dória, ele sinalizou que o objetivo do modal é integrar as principais cidades da Baixada Santista e que isso passa por atender também aos praiagrandenses, né, o pessoal da Praia Grande. Durante visita à Baixada na última quarta-feira da semana passada, o Garcia disse que já liberou para a empresa metropolitana de transportes urbanos, a EMTU, para contratar um projeto executivo que vai definir o traçado, as desapropriações necessárias e o custo envolvido para a expansão do VLT na Baixada Santista. Aquela pergunta que não quer calar. Isso aí é o que, na sua opinião, Marcelinho? Viva as eleições! Olha, ano de eleição é uma maravilha, viu? Todo ano tinha que ser ano de eleição, porque ano de eleição as coisas acontecem incrivelmente. A varinha do mágico, do condão, as varinhas funcionam, rapaz. Tudo, o dinheiro aparece, o recurso vem, os projetos estão aí, né? Agora, poxa vida, né, minha gente? Tinha projeto, por exemplo, do VLT, eu lembro muito bem, na época do governo Alckmin, depois entrou o Márcio França, do governo, para passar aqui para São Vicente, ligar ali por Humaitá, ia ser maravilhoso, inclusive ia reformar a Ponte dos Barreiros ali, estava no projeto a reforma, entrou o Dória, parou tudo. Parou o projeto, não existe mais, tirou, a ponte quase caiu, teve que entrar a Rosana Vale aqui para trazer recursos, porque interesses políticos que se lasque aqui a população. A população é segundo plano, né? Agora está indo lá para Praia Grande, o governo da Praia Grande, salvo o melhor juiz, é do mesmo partido do atual governador, né? PSDB, então, aí liga aí, faz uma ligação, olha, vamos ligar aqui o VLT, fazer um negócio bonito, tal. Isso é bom, né, Santiago? Tudo é bom. Toda vez que você coloca o VLT passando, né? Passando pela cidade, levando as pessoas, é mais rápido, Eles sabem qual é o sonho da população, né, Marcelinho? Eles sabem, né? Eles sabem cutucar em cima da feridinha ali, né? Sabe, Santiago, sabe. E você vê, né? Nós estamos voltando ao tempo lá atrás, né? Porque nós tínhamos os trens aí e tal, né? Poderia ter
tempo de campanha do Dória, que subiu num caminhão lá na área continental, o pessoal de lá sabe. Na semana da eleição, foi ali que ele ganhou do Márcio França aqui na Baixada, prometendo que o VLT ia ser prioridade para a área continental. O pessoal que está me assistindo da área continental sabe o que eu estou falando. Isso aí foi promessa de boca do Dória, não foi por escrito, não. E agora, esse governador aí, ele vem, né, o Rodrigo Garcia, o nosso governador, vamos dizer assim, mais respeitosamente, ele vem de um jeito, parece que inventou e descobriu o Brasil. Será? Ninguém lembrou de vocês? Eu estou lembrando de vocês. É uma pouca vergonha, não é, ô Marcelo? Isso é uma pouca vergonha e deveria estar capitulado em crime, estelionato eleitoral. Isso aí quem está fazendo agora, quem já fez aí em governos anteriores, governos, né, presidenciais aí, né, anteriores aí, que prometeu, não cumpriu. É absurdo, né, Santiago? A gente vê que a população tem memória curta, né? É uma memória de tiro curto, né? Memória de 6 meses, tal. A rede social chegou com uma energia interessante para fazer relembrar certas coisas, né? Não deixar morrer certos assuntos, né? Mas olha, ano de eleição, hein, Paulinho? Todo ano fosse eleição, a gente estava bem na fita, hein? E aí, Paulinho, o que você tem para falar sobre isso? O microfone está fechado, Paulinho. Enquanto você fala, uma outra coisa que está errada nessa história toda, né? Que nem o Marcelo levantou muito bem essa lembrança. Se isso aí tivesse mesmo projetado pelo Dória, vamos ser bem sinceros, vamos fazer aqui uma recapitulação, vamos encarar a realidade de frente, que é assim que o brasileiro tem que fazer para que as coisas melhorem. Se isso aí fosse realmente um projeto do Dória, primeiro, a Ponte dos Barreiros já teria sido feita, já teria sido ou demolida ou então ampliada, porque o certo seria o quê? Ter 2 faixas para ida, 2 faixas para volta, que a pista é assim, que dá acesso à área continental, 2 pistas que vão, 2 pistas que vêm, né? Então a ponte teria que dar essa continuidade. E também 2 faixas para o VLT. Agora, você vê como é que é a falta de programação. O governador falou que a ponte não era dele, o prefeito de São Vicente falou que não era dele, teve que entrar a deputada, aquela velha história que a gente sabe, para conseguir o recurso através do presidente, diretamente do presidente. Então, por aí você vê que não era prioridade coisa nenhuma, porque se fosse prioridade, naquele dia que ele fez o discurso e ganhou a eleição, a primeira coisa que ele tinha que fazer é reformar a Ponte dos Barreiros já para receber o VLT. E agora a gente está falando de uma ponte que está recém-reformada e que vem o governador falar que vai praticamente demolir a ponte para fazer tudo de novo para passar o VLT. É mais ou menos isso, Paulinho? Cara, eu vou falar um negócio. O Marcelinho foi cirúrgico no comentário dele. É perfeito, meu. É isso aí. Dessas épocas de campanha vai aparecer nego falando de ponte ligando o Guarujá a Santos, vai aparecer gente falando aí do VLT, vai aparecer gente falando de um monte de coisa. A época de eleição tinha que ser todo ano, é coisa linda. E, é ridículo o que o atual governador está falando, porque é bem aquilo que você falou. A prefeita de Praia Grande é do PSDB, entendeu? Então eles estão fazendo jogo de campanha. A promessa inicial, e que seria, logisticamente falando, o mais certo, é levar o VLT até a área continental. Essa é se a gente for pensar em logística, quantas pessoas da área continental trabalham em São Vicente, trabalham em Santos? Não é verdade? Praia Grande, ou bem ou mal, ainda tem um modal eficiente, que é o modal deles de estrada, né? A ponte ali do Mar Pequeno, a Ponte Pêncil. Então, até agora, tá nutrindo bem a saída do pessoal para vir trabalhar aqui na Baixada. Mas o pessoal da área continental toda hora se ferra ali com a Ponte dos Barreiros. Logisticamente falando, que se você for pensar no bem da população, o certo é levar o VLT primeiro para a área continental, não fazer o que eles estão falando. Isso é uma barbaridade, isso é uma palhaçada, né? É que nem o Marcelinho falou, porque é do mesmo partido, então... vamos puxar a sardinha aqui para Praia Grande, que não sei o quê. Não existe isso. E o Dória... o que é uma necessidade para Praia Grande também, né, Paulinho? Fala bem a verdade. Não, a união logística do VLT para todas as cidades aqui da Baixada tem que ser uma realidade. Mas eu estou falando prioritariamente, eu acho que o VLT teria que ligar primeiro a área continental e não a Praia Grande. Né? Até questão de desapropriação... para se ligar hoje o VLT para a área continental, acho que está em 2 casas.
Duas residências, que é ali naquele ponto final do VLT, que é praticamente na Ponte dos Barreiros. Depois daquele ponto final tem 2 casas. Então ali eu acho que já está resolvido, né? E tem aquela extensão que vai até, vai passar ali pelo Quarentenário, vai passar pelo Rio Negro, vai passar pelo Rio Branco, vai chegar ali na porta do Parque das Bandeiras, naquele entrocamento lá, naquele atalho que tem ali, que seria a última estação. Então, da Ponte dos Barreiros para lá, vai desapropriar 2 residências, porque o resto da linha já está praticamente pronta. É só pôr os trilhos, pôr o trem e fazer a Ponte dos Barreiros de novo, né? Cá entre nós. Não, ali estruturalmente falando, não tem como você aproveitar aquela ponte. Você tem que fazer uma ponte nova, nem que seja uma ponte paralela àquela, que só passasse... Não, agora vai ser assim, né? Meio no jeitão, né? Mas o certo já seria o quê? Se o governador Dória, vou até falar, se ele fosse compromissado mesmo com São Vicente, com a Baixada, com Santos, com Praia Grande, ele já teria feito essa Ponte dos Barreiros já para receber os carros e o VLT integrado. Essa que é a verdade. Tanto eu provo isso que nem a curva do S ele ajeitou lá, né, cara? Fala a verdade aqui, né? Vamos mostrar o que não foi feito? Vamos mostrar o que não foi feito. E outra, esse negócio do VLT, para mim, é só promessa. Não vão bater uma estaca até o dia da eleição. Eu também acho. Ali na curva do S, cara, é um absurdo aquilo ali. O trânsito que fica em torno... Eu sei porque eu passo lá quase diariamente. Eu tenho negócios para lá. Então, tipo, 5 horas, 5h30, na hora do rush ali... ficar lá para subir aquele viaduto, Santiago, eu fico pensando nos moradores. Eu ainda tento me escalonar aqui, fugir um pouco do horário do rush para não pegar, mas aquilo é um absurdo, cara. É um absurdo. Né? Já teria que ter sido feito um novo viaduto, um negócio. O quanto que arrecada a Praia Grande na temporada, quanto que o governo estadual arrecada de CMS aqui com a gente na Baixada Santista. Isso aí é um absurdo, cara. Uns absurdos que a nossa Baixada realmente foi ignorada por esses últimos governos aí do PSDB. E já estão virando uns fantasmas, né, Marcelinho? Essa ponte, de repente o VLT para a área continental, já estão virando essa moeda de troca que o pessoal já até arrepia quando chega a eleição, né? Pois é, Santiago. E você quer saber? Eu acho que a obra começa. Por quê? Nunca quis estar tão errado na minha vida. Então, vai ter a placa. A placa vai ter da obra. Não, a placa, mas vai começar, viu, Paulinho? Porque o governo de São Paulo fez, acho que, um dos maiores superávites da história no ano de 2021 para guardar caixa. Fez caixa mesmo, para usar, provavelmente, a gente não pode dizer, né, mas provavelmente para usar em campanha. Tendo tantas pessoas morrendo aí de fome, tendo tantas pessoas aí necessitando aí de um trabalho assistencial, alguma coisa aí que fosse voltada aí para uma ajuda, né, para dar um caminho, né, não para dar o peixe, mas para dar um caminho legal para as pessoas poderem produzir, buscar o seu fruto de subsistência, né, lá na frente. Não, fizeram uma gordura bem grande, né, o Meirelles fica cantando de galo aí que fizeram um superávit e tal, e com gente morrendo e agora, obviamente, soltando dinheiro para a obra. Então, eu creio que o começo vai ter. Agora, o governador que entrar vai ter que arcar com esse custo aí, não sei como é que vai ficar a situação, viu? Se for que nem o Dória, vai travar tudo. Não, acho que se for o Tarcísio, ele já sabe o que é, né? Se for o Márcio França, eu acho que ele sabe o que é também, né? Deixa eu ver, o Haddad, eu acho que ele não sabe o que é. No caso, o Rodrigo Garcia também vai saber o que é. Vamos falar aí no pleito político mesmo, né? Na questão política. Eu acho que os que dariam andamento seria o atual, que é o que anunciou, independente de ter que quebrar ponte de novo ou não. O Tarcísio, que sabe qual o problema que a Baixada tem hoje de transporte também. E o Márcio França, que é um candidato daqui também. Então, eu acho que para governador a gente está bem. Agora, a questão é ver o que vão fazer realmente de obra e como vão estar essas obras daqui para frente. Porque a gente precisa de muita obra aí de infraestrutura, questão do porto, desse modal todo, né, Marcelo? Pois é. Bom, todas as obras são necessárias, né? A gente tem tanta necessidade, né? Essa é a grande verdade, né? Tanta necessidade que a gente tem que escolher o que é mais necessário do necessário, né? Então, assim, a gente torce para que tudo corra bem, né, Santiago, e que traga um benefício para a maior parte da população, né? Agradar a todos, você nunca vai agradar, mas se agradar a grande maioria,
pelo menos, ou se for para o bem comum, que seja feito e que traga aí um benefício para toda a população. Porque se a gente fizer um comparativo, eu fico chateado aqui, em vez de quando eu até me exalto, por causa disso, né? Porque eu vejo que é dinheiro que foi gasto, depois vai ser dinheiro mais gasto na mesma coisa, né, cara? Isso aí não pode acontecer. Isso aí é mau planejamento, né? Se o cara tá lá, se ele foi eleito pra gente, porque ele se mostrou uma pessoa capaz de fazer. E, de repente, começa a fazer uma coisa atrás da outra que você vê que não tá certo. Que daria para fazer muitas outras coisas que são necessárias. Que nem a própria obra da entrada de Santos, é uma obra que ficou maravilhosa. Tá certo que ainda falta lá aquela questão do piscinão, que já foi anunciado lá pelo Tarcísio, junto com a prefeitura, tem para tirar aquela enchente, então já estão resolvendo esse problema. Aquela ponte lá que vem lá do São Manuel, cai lá no Mangue Seco, ficou maravilhosa aquela ligação, que ali era uma região morta, não tinha desenvolvimento nenhum. Hoje está uma área urbanizada, está bonita, tem um acesso muito mais rápido para você que quer chegar na Nossa Senhora de Fátima, já para São Vicente. Então, quer dizer, existem obras boas, o que a gente torce é para que elas continuem, né, e continuem fluindo. Agora, é a questão do VLT para o centro de Santos. É necessário? É necessário, claro que é. Mas eu acho que no momento era mais necessário para a área continental de São Vicente. E se dá para fazer os dois, como eles estão mostrando que dá, por que já não começaram então? Por que já não fazem os dois? Já não amplia, né? Já vai até Praia Grande, depois, quem sabe, até Mongaguá, até Peruíbe, por que não? Né? É uma realidade que tem em vários países do mundo. Por que aqui não pode ter? Por que a nossa região não pode ter? É porque a gente foi criado com um monte de sonhos que não acontecem. O próprio túnel da área da Zona Noroeste para a área da cidade de Santos também. Quem que nunca ouviu falar nesse túnel aí? E a Sabesp foi lá e fez um, né, que tem o maior dos reservatórios de água aí. É uma obra maravilhosa. Então, quer dizer, são obras assim que a gente tem que se inspirar. E tem que ser feita. Tecnologia tem. Mas por que não fazem, né? Então fica aqui o nosso puxão de orelha, porque quando eles querem fazer, eles fazem. E olha, o que adianta a vida da gente é uma coisa impressionante. Imagina o dia que não tiver mais a balsa. Será que vai adiantar a nossa vida ou não? Nossa Senhora, pelo amor de Deus. E quanto tempo estamos falando nisso, né? Nossa. Vai ser realmente a integração das cidades, né? Eu acho. Vai ser a integração das cidades. É o que está faltando. Essa falta de integração aqui das cidades da Baixada Santista. E a cidade do Guarujá hoje é uma cidade ilhada, justamente por causa disso, essa questão aí da bandidagem, essa questão toda que a gente está vendo. Se tivesse uma ligação mais rápida com Santos, com certeza Santos já teria auxiliado, os municípios, a região metropolitana já teria auxiliado, né, e resolvido esse problema. Então você vê que é só atraso de vida. E as coisas vão acontecendo, as coisas vão mudando, né? A gente vai crescendo, o país vai crescendo, quer dizer, as regiões vão ficando mais populosas e a gente sempre esbarra na mesma falta de tecnologia aí, né? Vamos dizer assim, de simplesmente atravessar de um lado para o outro, 100 metros lá, 200 metros, sendo que tem um túnel lá na Imigrantes que tem quase 4 quilômetros, né? Então, será que não dá para fazer? Claro que dá. Bom, vamos lá, vamos trazer aqui o Maurício Araújo, nosso querido Maurício Araújo, e o Momento Câmara. É com você, Mauricião. Santiago Pérez, tudo bem? Olha lá, Santiago, as notícias que eu trago hoje da Câmara Municipal de Cubatão, e as notícias não são nada boas. Na última sessão parlamentar, os vereadores instauraram uma CEI, Comissão Especial de Inquérito, né, para investigar uma série de denúncias de um posto de saúde abandonado, tá, lá na cidade de Cubatão. Então, o que os vereadores constataram nesse posto abandonado, esse postinho de saúde lá, ou conhecido como policlínica, né? É o seguinte: primeiro, um monte de remédio vencido de 2018 e 2019, e principalmente remédios de alto custo, tá? Tinha remédio lá que custa R$12.000, vencido, abandonado, jogado, diversos remédios, tá? Um monte de remédio abandonado. Outra coisa, máquina de raio-x abandonada, ar-condicionado, maca, um monte de coisa abandonada lá na policlínica que foi fechada, tá? A soma, os vereadores, assim, por cima, eles estão estimando um valor de prejuízo pro cofre público de R$500.000, tá? Entre maquinário, equipamento e remédios de alto custo que estão lá abandonados nessa policlínica. Bom, olha, Santiago, agora a coisa fica complicada quando eles acharam documento de pessoas lá
RG, CPF, título de eleitor. Por que quem tem título de eleitor na policlínica? Por qual motivo? Numa policlínica abandonada, tem um monte de documento de gente lá, prontuário médico, um monte de coisa das pessoas, né? Será que tem gente vendendo, pegando remédio, conseguindo alguma boquinha lá para furar a fila da saúde com título de eleitor? Por que título de eleitor na policlínica? Então, olha, tem muita história para contar essa ceia aí, viu? Essa comissão vai ter que ir buscar e a gente quer saber o que está acontecendo lá em Cubatão. Ultimamente está bem complicado o Cubatão, hein? História dos velhinhos, falcatrua lá no empréstimo consignado dos velhinhos, né? A outra OS lá que está tomando conta do pessoal de rua também, cheio de problema, tudo virando comissão, tudo investigando. O executivo está perdendo a mão lá em Cubatão, hein? Vamos ficar atento aí que vamos descobrir novas histórias, hein? Um abraço, Santiago! Olha, realmente, nós estivemos aqui na semana passada com o Roxinho. O Roxinho, ele é um dos coordenadores aí, dos cabeças, né, dessa comissão especial de investigação dos vereadores da cidade do Cubatão. E ele simplesmente abriu aqui o jogo, ele falou tudo o que estava acontecendo. Nós tivemos até praticamente um furo aí de reportagem na questão da entrevista com o Roxinho. O pessoal que não assistiu ainda pode procurar lá. Eu acho que até o título da matéria da semana passada, é só ir lá no YouTube, Cidades em Debate, que você acha e pode compartilhar também. E essa questão aí, dessa policlínica que foi fechada quando veio a pandemia, e simplesmente fecharam, passaram a chave e foram embora, né? E deixaram lá dentro remédios de até R$12 mil, macas, aparelhos de ar-condicionado, toda a estrutura, equipamento, um prejuízo, segundo os vereadores, de mais ou menos R$500 mil para a população. Então, realmente, eu acho que é um caso de Ministério Público para averiguar o que está acontecendo, porque isso aí não é uma boa administração. Estou errado, Marcelinho? Não, realmente é um caso muito sério, né? Muito sério. A administração pública deve ter atenção a isso aí. Eu nem chego a culpar diretamente aí o prefeito, né? Porque de repente ele pode até não estar sabendo isso, mas a Secretaria de Saúde deve ter muita atenção a todos os equipamentos de saúde. E assim, né? Até um toque aí para os gestores de saúde, que é muito importante, né? Às vezes a gestão da saúde dos municípios ela não é tão rentável perante o SUS, porque não existe controle exatamente, Santiago, das saídas de medicamento, dos suprimentos, né, dos atendimentos, porque se você tem um controle efetivo da saída das seringas, né, de todo o suprimento, a cadeia de suprimento de enfermaria e tudo mais, você consegue a reposição junto ao SUS na mesma quantidade de saída. Agora, quando você não tem um controle informatizado, tal, de todas as saídas, né? Quando você tira o material, vai usar o material e dá ali a sua baixa automática no estoque, você vai fazendo com o estoque pelo aquilo que você acha que está faltando, né? Não por aquilo que realmente está faltando. E aí, obviamente, o governo federal ele vai atuando, né? De maneira que não traz o suprimento necessário. E aí, né? Aí fica o déficit, né, de suprimentos, de medicamentos e tudo mais, tá? Agora, isso daí realmente é um caso muito sério, mexe com vidas, muita gente pode ter morrido por conta disso daí, né? Vidas podem ter sido aí levadas por conta disso, e realmente o Ministério Público tem que entrar nesse caso aí com muita energia, apurar, né, e colocar de pé o equipamento, porque o equipamento não pode ficar parado, não. A saúde pública está necessitando muito de equipamentos aí em plena atividade para poder atender os anseios da população. Marcelinho, eu sei que de repente você está vendo de um modo bem assim, de cima, né? Mas, poxa, é um prejuízo tremendo. Isso é um prejuízo tremendo. Primeiro, uma policlínica fechada. Segundo, do jeito que foi fechada. Se no caso, o prefeito não sabe, então é incompetente. Vamos falar o português bem claro. Porque se ele tem uma secretaria de saúde, essa secretaria de saúde ela tem que reportar a ele tudo que está acontecendo, né? E o que a gente viu aí foi um descaso. Eu fico imaginando aqui, conforme eu falei semana passada, como pode um remédio de R$12 mil
ficar ali simplesmente jogado. Vai saber quantos tem. O pior de tudo, e essa pessoa que precisa de um remédio desse? Um preço desse, é uma pessoa que está entre a vida e a morte. Então, eu até comentei semana passada, uma pessoa dessa pode ter até morrido, né, Marcelinho? Esse remédio é caro para mim, para você, não para o poder público. Né? Para lá o dinheiro é público, né? O dinheiro é de imposto, eles não têm uma preocupação com esse dinheiro, né? Então, tanto faz um medicamento de R$1 quanto de R$100 mil, tanto faz, deixa lá, deixa se perder, é o dinheiro público que está indo pelo ralo, né? Então, realmente, o que você falou é pontual, né? Deve ser responsabilizado aí as pessoas. Eu seguro ainda a questão do prefeito, que pode ser, né? De repente, agora ele sabendo, se não tomar nenhuma atitude, aí realmente, mas obviamente, né? Dependendo do prazo que está lá, na situação que esteja, se o prefeito não fez nada já sabendo, claro que cabe aí responsabilização também. Porque nós estamos falando de 2 anos aí, né, de pandemia que ficou fechado. Agora, o pior de tudo, né, ô Paulinho, aí acha lá, RG, até aí tudo bem, CPF, título de eleitor, dentro de uma policlínica. O que é isso? Eu não vou criar juízo de valor aqui, porque não vou querer ser mais polêmico do que eu já ando sendo aí, né? Já estou me bloqueando de todas as redes sociais. Mas, cara, uma policlínica fechada que você encontra título de eleitor é um negócio que tem que ser verificado a fundo, né? No mínimo, tem coisa muito errada aí. Agora, é aquilo que eu concordo com o que o Marcelinho falou. O secretário aí de saúde lá é um tremendo do incompetente, né? Para não falar outra coisa. Né? O pessoal dessa gestão de saúde de Cubatão, eles têm que ser todos demitidos, no meu ver. Todos. Uma policlínica que gera um prejuízo para o erário público de R$500 mil, com remédio de R$12 mil, é que você falou, um monte de remédio nesses valores aí, maca, estrutura, tudo. Os caras têm que ser demitidos ou bem público. Não tem que ficar um lá dentro. Isso é o meu ver. Estou falando eu como empresário, como gestor. Né? Se eu sou o prefeito, a minha primeira função hoje é a demissão desse povo todo. Pegava, vacinava, quem que é o secretário de saúde? O senhor está demitido. Quem é que é o subsecretário? O senhor está demitido. É uma palhaçada, né? 2 anos numa policlínica fechada, com todos os equipamentos dentro. Não foi retirado os remédios. A população aí, muitas vezes, sem uma aspirina no posto de saúde, porque não tem. Não tem dipirona para dar para a população. Não tem um gás, esparadrapo. E remédio de R$12 mil sendo jogado fora. Para com isso, né? Isso aí é uma tremenda de uma incompetência. Uma pessoa que está num lugar desse aí não tem como nem gerir a farmacinha da casa dele lá, que fica atrás do espelho da casa dele. Não sabe nem se tem metiolate ou se tem aspirina lá dentro. Imagina numa policlínica. Tem que ser complicado. Demitido por bem público. Opa! No caso, o prefeito tem que ser investigado também. Essa que é a verdade, né? O Ministério Público está aí para isso. Porque senão vai ser um descaso também do Ministério Público, né? Cá entre nós. Sim, no mínimo comissão. Bom, vamos lá. Quero agradecer aqui a presença, então, do nosso querido Paulo Schneider, da BitFit, Moda Praia e Fitness, nosso querido Marcelo Rocha, CEO da Contabilidade M. Rocha, e a você que nos assiste também, obrigado pelo carinho. E amanhã a gente está de volta aqui em mais um Cidades em Debate na TV Unisantos e na TV Com Santos. Estamos com Deus, um grande beijo e amanhã, quem chegar primeiro espera o outro. Até lá. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria Jurídica gratuita. Plano odontológico. Sala para cursos, palestras, reuniões e salão para eventos. Barraca de praia ao lado do Canal 3, em frente ao Clube 15. Cartão exclusivo com desconto de 10% a 60% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Associe sua empresa CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Aqui você ganha muito mais.